Oi, vamos lá então para a nossa revisão dessa aula que nós construímos juntos, falando sobre o genoma, joga lá na tela, né? Vamos lá? Joga lá na tela. Então a gente fala sobre o estudo desse material, desse ácido, né, nucleico, tão importante para as nossas vidas, que é o DNA, certo? E aí a gente falou da questão, da importância de você conhecer o genoma. Prof, o que é o mesmo genoma? O genoma são as informações contidas dentro do material genético, ou seja, do DNA, onde nós sabemos, então esse genoma está associado aqui ao DNA, e a gente sabe que esse DNA ele é constituído por genes. Esses genes vão expressar-se na forma de, quase que eu pego o Vitor ali, proteínas. Então, quando a gente faz o estudo desse genoma, nós fazemos o sequenciamento genético desses organismos. E aí a gente obtém o que nesse sequenciamento, professora? As bases nitrogenadas, lembra? Adenina, guanina, timina, citosina. Então eu consigo descrever, vamos aqui utilizar o Vitorzinho aqui. Você pega o genoma do Vitor, descreve todo ele, tá? Fazendo como, professor? Extraindo o material genético dele. Lembra aqueles vidrinhos de tubinhos de PCR, onde você consegue fazer essa extração, manipular essa extração, e aí depois você faz a leitura. Existem os espectrofetômetros, né? Alguma coisa assim. São aparelhozinhos que vão fazer essa leitura e esse sequenciamento. Pronto. Eu já sei qual é o sequenciamento do genes todinho do Vitor. Qual é a vantagem que eu vou obter a partir daí? Eu posso ver o grau evolutivo dele, eu posso saber a proximidade dele com outra espécie, mas enfim, né? Ele é uma espécie humana, não interessa muito. Mas vamos dizer que você descobriu aí uma espécie nova de uma ave. Então é importante você ver o grau de parentesco, o grau evolutivo dessa espécie a partir dessa informação desse genoma. Outra importância na fabricação de produtos como a vacina, medicamentos, tá? Hormônios, na terapia gênica pode ser utilizado, na agricultura. Então todas essas informações vão ser benéficas para eu poder resolver um problema na sociedade. Como é que a gente utiliza isso? Que técnicas a gente utiliza então, professora? O DNA recombinante e a transgenia ou os transgênicos, onde a gente pode manipular tanto em plantas, né, vegetais, quanto em animais, e fazer a recombinação utilizando micro-organismos. Que tipo de micro-organismos, professora? Bactérias, que são mais rápidas reprodutivamente, tem um ciclo reprodutivo mais fácil, né, de compreensão, rapidinho, elas conseguem fazer essa paridade, rapidinho conseguem produzir um monte de cópias delas, tranquilo. E também a gente falou dos vetores virais que são utilizados nessa biotecnologia, onde a gente consegue, através desses vetores virais, que a gente falou sobre os adenovírus, falamos sobre os retrovírus, cada um deles tem uma característica específica e cada um deles vai ser utilizado então para produzir uma proteína ou resolver um determinado problema em questão. Então a biotecnologia, galera, agora aqui para mim, a biotecnologia, a utilização dessas técnicas, DNA recombinante e transgênicos é importantíssimo para a gente avançar na ciência. Beleza, galera? Te aguardo para a nossa atividade. Vai e volta. Vamos lá? Oi, vamos lá então? Essa é a nossa hora de estarmos trabalhando algumas questõezinhas que nós selecionamos para esse momento da atividade, tá bom? Eu espero que você tenha tido um tempo suficiente para poder estar trabalhando essas questões. E aí, aquilo que ficou ainda em dúvida, a gente vai juntamente aqui construindo com vocês essas respostas. Vamos lá? Para a nossa questão de número 1. Questão número 1 diz o seguinte, galera. Os procedimentos de transferência do DNA em vivo ou ex-vivo, o que significa isso, hein, professor? Ex-vivo? Ex-vivo? Como é que é isso? É quando a gente trabalha a questão fora da célula, fora do corpo. Fazia parte do ser vivo e ela está trabalhando sendo fora do corpo em momentos de culturas ali, tá?
Então, tem o mesmo propósito. Esse gene deve ser transferido para dentro das células e, uma vez inserido, tem que resistir bastante tempo. Por isso, quase todas as técnicas atuais para transferência de material genético implicam no uso de uma palavra-chave aqui importante para vocês: resistir bastante tempo, tá? Deixa eu ver se a caneta está funcionando, é isso mesmo. Então, devido a essa manipulação em vivo e em ex-vivo, você precisa ter a resistência desse organismo que você está trabalhando, desse material que você está utilizando como um vetor, né, no caso. Já dei alguma coisa aí, né? Para que você consiga realmente transferir essas informações para pontuais, né, para aquele local dentro do organismo que você está trabalhando, tá? Então, vamos ver as nossas opções. Opção de número 1, são bactérias utilizadas nesse processo de transferência de material genético? B, protozoários. São vetores virais? São fungos? Ou são plasmídio? Professor, o plasmídio, ele é aquele material genético, né, circular, que não tem combinação, não tem associação nenhuma com o material do DNA cromossomal da bactéria, não é? É isso mesmo. Eles são utilizados no processo de recombinação gênica, no DNA recombinante, né? Mas a gente está falando de situações onde você vai transferir material genético para um outro tipo de célula. E quem a gente utiliza, então, para fazer esse processo? Os vetores virais, né, galera? Sim, esses vetores virais são os vírus, que podem ser os vírus retrovírus, podem ser os adenovírus, podem ser os adeno-associados ou podem ser os retrovírus, não lembro se eu falei isso, tá? Mas os lentivírus, isso mesmo. Então, todos esses têm uma característica específica que vão servir para determinado fim, né? Quando eu quero transportar uma quantidade de genes em um maior volume, eu vou recorrer a quem? Aos adenovírus. Quando eu quero agir sobre uma determinada informação genética, naquelas células pontuais, naquelas células que não têm capacidade de regeneração, eu vou usar quem? Os lentivírus. Então, para cada tipo de situação, dependendo do teu estudo, você vai optar por um tipo de vetor viral. Por que esses organismos são utilizados? Porque eles têm a capacidade de introduzir o seu material genético dentro das células que eles parasitam, tá bom? Nem todos, tá? Mas a maioria deles tem essa capacidade. Os adenovírus não conseguem, mas eles transportam um grande volume, entram na célula, não misturam seu material genético com a célula que ele está infectando, porém, ele vai entrar e vai conduzir aquele grande quantidade de genes. E aí você consegue manipular rapidamente o processo ali dentro desse organismo. Tá bom? Vamos para a questão número 2? A área da biologia que utiliza sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para a utilização específica. Denomina-se, letra A, biomedicina, engenharia, zootecnia, agroecologia ou biotecnologia. Galera, olha só, a biomedicina ela foi por muito tempo, utilizada aí, era a forma médica de anos atrás. Quando a medicina começou o processo de estudo, avanços, todos que faziam biomedicina eram considerados médicos. A biomedicina ela associa tanto a compreensão da biologia quanto da área de saúde, por isso que é chamado de biomedicina, tá? Mas não é essa corrente, não é essa área que está em foco aqui durante essa aula. Não era. A zootecnia, ela trabalha aí com técnicas para melhoramento de animais, de determinados tipos, né? Que você tem aí no seu ambiente. Pode ser suínos, bovinos, caprinos, tá? E aí as galinhas, né? Enfim.
Essa é a área que trabalha com esse grupo. E aí, a outra alternativa, deixa eu ver qual era lá, vamos lá. A agroecologia. A agroecologia vai abordar o aspecto da agricultura, mas com fins de consciência ecológica, que tem um bem, né, social, ecológico e econômico aí em voga, tá bom? Então, a única que a gente vai ter aí de opção é a letra E, de especiais, de alunos maravilhosos aí, que é a biotecnologia, onde você vai utilizar micro-organismos como vírus, bactérias, podem ser utilizados fungos, tá bom? Protozoários também, tá? Desde que você reconheça a informação genética desses organismos, como assim? O genoma deles. Tá ali, já descrito, já foi trabalhado, já foi sequenciado. Alguma informação interessante para a gente poder utilizar? Aí a gente utiliza, tá bom? Vamos seguindo? Questão de número 3. É a unidade fundamental da hereditariedade formada por uma sequência específica de centenas ou até milhares de pares de bases ordenadas e que codificam um produto funcional específico. A estrutura a que se refere o texto. Vamos, presta atenção. Unidade fundamental, vou frisar aqui, ó. Unidade fundamental da hereditariedade. Formada por uma sequência, gente, específicas ou milhares de pares de bases. Aí a gente lembra lá, pares de bases, tá lá nos nucleotídeos. Nucleotídeos vão compor cada sequência ali do DNA. E os DNA são constituídos, esses trechinhos são constituídos por genes, tá bom? Mas a gente faz de conta que eu não te contei, vamos embora. Letra A, genoma. Letra B, gene, não conheço isso. C, vetor. D, proteoma. E E, transcriptona. Essas duas estruturas, proteoma e transcriptonas, vão acontecer, vão estar ali realizando processos lá na área da citologia, tá bom? Mas a gente aqui tá com outra pegada, certo? Então, qual é essa unidade funcional pequenininha que contém essas bases nitrogenadas, que a gente chama, lá que faz a conexão entre o grupo fosfato, a pentose e a base nitrogenada, adenina, timina, citosina e guanina. Qual é? Só tem a opção, claro que você acertou essa questão, letra C de ou letra B de muito bom, tá? Vamos seguindo então, galera? Ok, a gente já sabe que existem esses organismos, micro-organismos que estão sendo utilizados, então, para a utilização de recombinação gênica, para a transgenia, isso tudo dentro do estudo da biotecnologia, que fixa a sua informação em trazer a expressão do gene desse indivíduo. E como é que é essa forma de expressão? Proteica. Proteína, através da tradução. Vamos lá? Segue a sequência aí. Questão de número 4. Cite algumas vantagens. Olha, quem estava prestando atenção matou essa questão, né? Cite algumas vantagens de realizarmos o sequenciamento genético. Para que eu quero saber a informação genética do Vitor? A gente até utilizou o Vitor aqui na parada, né? O que eu quero saber? Qual é a vantagem que ele vai me trazer, né? E aí, galera, presta atenção. Aqui para mim. No momento que eu sei esse sequenciamento genético, no momento que eu sei esse sequenciamento genético, no momento que eu sei esse sequenciamento genético, eu consigo, então, ter o quê? Adenina, guanina, citosina, ok. E aí, a partir daí, eu consigo ver o grau evolutivo. Lembram disso? Eu consigo descrever esse genoma e aí eu vou vendo os graus de similaridade com os genomas de outros indivíduos de outras espécies. Aí eu digo, olha, esse aqui tem um grau de parentesco mais próximo. Hoje, gente, a gente tem essa facilidade. Então, quando nós descobrimos hoje, vamos estar lá na floresta, né? Na nossa Amazônia aqui, exuberante, maravilhosa. Não tem como falar da Amazônia, né, galera? Na nossa floresta,
a gente está ali, o biólogo está lá trabalhando em campo e encontra um determinado, vê um bichinho pulando lá num galho diferente. Ah, é um primata. Aí ele vai atrás, fotografa, registra, acompanha, vai olhar lá no material, não tem nenhum. Uma manchinha difere ele de todas as espécies descritas até aquele momento. Então ele vai fazer o que agora? Ele vai descrever aquela espécie como uma nova espécie. E aí ele vai ver o grau de parentesco, porque ele vai, obviamente, vai ter que precisar fazer uma coleta, né, desse exemplar, vai ter que ter um exemplar para poder você constatar, fazer vários outros experimentos, vários outros estudos filogenéticos, estatísticos, e tem uma bagagem para você dizer assim, publicar um artigo falando dessa espécie, tá, galera? Mas é muita coisa aí ainda aí. Só que a questão da informação genética vai contribuir com isso. E outra questão também é de que você vai ter essas informações para você poder, por exemplo, produzir uma vacina nova, né? Produzir um hormônio, né? Produzir, reconstituir tecidos lesionados ou numa doença degenerativa, tá certo? Então, essas são as funções, uma das, né, vantagens desse processo. Joga lá. Vamos lá? Olha lá. Com o sequenciamento dos genomas, podemos obter informações sobre a linha evolutiva dos organismos, saber quem tem DNA mais parecido com quem. A informação contida no genoma poderá resultar em novos métodos de diagnóstico, na formulação de novos medicamentos, vacinas, na prevenção e tratamentos mais eficazes contra doenças ou pragas. Questão última de Enem. Vamos lá. O milho transgênico, ele é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse, retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência de quê? A manifestação dessa informação que foi retirada de uma espécie, introduzida em outra, ou seja, ele é um organismo agora transgênico. Teve o seu material genético alterado, ele é um MOV, organismo geneticamente modificado, OGM, né? Organismo geneticamente modificado. Então, o que isso é? É OMV mesmo, organismo geneticamente, é isso aí. Como é que ele vai, como é que eu consigo fazer essas expressões? Nós batemos na tecla direto sobre isso. Então, olha as informações aqui. Vamos lá? Questão de número, vamos lá, joga lá na tela. Letra A. Incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. Essa duplicação do DNA já aconteceu muito anteriormente, então a gente não vai ter essa manifestação. Quem manifesta não é o DNA. Então vamos ver da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. Galera, DNA transportador não transfere nada, não acontece nada, ele só carrega os aminoácidos lá para transcrever as proteínas, tá bom? Mas não é o transportador. C, da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. Se não está hibridizado, não tem como transferir, não tem como ser um organismo transgênico. D, síntese de carboidratos, matou a pau aqui, não pode, carboidrato não tem nada a ver com essa parada. Letra E, da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. E é essa a nossa questão, porque quem vai produzir, os genes se manifestam na forma de proteínas, através da transcrição do RNA para a proteína. Galera, foi essa a nossa aula. Eu espero que você tenha curtido. Eu curti bastante. Até a próxima.